Convido a igreja a abrir suas Bíblias, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós encerramos semana passada a nossa série dos Salmos Integrais. Nós vamos então retomar, a partir dessa noite, a nossa série do Evangelho de Marcos. Como os irmãos se lembram, que há um tempo atrás nós estávamos seguindo esse Evangelho, nós pregamos no começo até capítulo 8, versículo 30, onde nós tivemos ali a confissão de Pedro, dizendo que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. E nesse ponto nós chegamos então na metade, mais ou menos, do livro. Chegamos em um ponto adequado de se fazer uma pausa, porque é um texto que marca realmente uma mudança em toda a narrativa. Nós percebemos que o discurso de Jesus Cristo ganha uma nova profundidade, uma nova camada no seu ensino, a intensidade do seu ensino também aumenta, e as viagens de Jesus agora todas começam a levá-lo a Jerusalém. Nós estamos já na fase final do ministério de Cristo, ele se preparando e indo para Jerusalém, onde se entregaria ali na cruz. Então nós fizemos toda a primeira parte, o começo do ministério, os milagres, as obras de Cristo, os ensinamentos e tudo mais, e nós pausamos ali no capítulo 8, versículo 30, e fizemos duas séries menores, uma no livro de Tiago e outra nos Salmos Integrais. E agora então nós vamos retomar para esse Evangelho, se Deus permitir, vamos até o fim. Então aqueles que não se lembram ou talvez não presenciaram essa primeira parte, não tem problema, nós vamos dar sequência, você vai conseguir entender também, se Deus assim quiser, as nossas séries, nossa exposição. Mas está explicado mais uma vez o motivo da pausa, para dar uma variada, dar uma diversificada também no texto que nós meditamos, e foi um momento adequado, porque realmente o livro de Marcos ele tem esse marcador, tem esse ponto de mudança do versículo 30 e anteriormente, e depois do versículo 31. Então hoje nós vamos ver do versículo 31 até o versículo 1 do capítulo 9. Então Marcos 8, a partir do verso 31, vamos ler o restante do capítulo 8 todo, e vamos ler o primeiro versículo do capítulo 9. Convido os irmãos a ouvirem a leitura com atenção. Marcos 8, a partir do verso 31. Deus diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a Tua palavra, com o Teu ensino, quebrando o nosso coração, e aplica essa mensagem de forma profunda em nosso ser, para que sejamos edificados pelo Senhor e transformados pelo Teu Espírito. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o ministério de Jesus, principalmente com os seus discípulos, os apóstolos, ele pode ser descrito como uma forma de treinamento. Jesus estava ensinando, treinando e preparando ali os seus discípulos. E todo o ensino, todo o método de ensino, tudo
toda forma de passar um conhecimento, ele tem uma ordem, e a forma mais adequada, ou melhor e útil, de ensinar é seguindo essa ordem. Como assim? Existem coisas que, se você não tiver aprendido ou entendido o que vem antes, você não conseguirá entender o que está sendo ensinado naquele momento. Ou seja, existem coisas que uma preparação é necessária para poder ser ensinada. Então, no português, por exemplo, antes de aprender a respeito das orações e das orações coordenadas, subordinadas e tudo isso, é necessário que o básico seja ensinado antes, o que é uma palavra, ou quais são as palavras que existem, substantivo, verbo, adjetivo e por assim vai. E então, conforme o aluno vai avançando e entendendo essas coisas, chega o momento em que você ensinar algo mais profundo, algo mais complexo. Não conseguimos ensinar fração para uma criança que não sabe divisão, não conseguimos ensinar divisão para alguém que não sabe multiplicação, e assim por diante. Na escola de Jesus, com os discípulos, nós percebemos que também existe essa ordem, existe essa sequência. E o texto que nós lemos marca um novo capítulo no ensino de Jesus, marca uma nova fase do conteúdo que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Nós vemos que, finalmente, depois de bastante tempo, depois de muitos sinais, milagres, depois de muito ensino, depois de convívio, depois de exortação, finalmente parece que os discípulos entenderam: Jesus não é só um grande homem, Jesus não é só um grande mestre, Jesus não é só alguém muito sábio, Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador. Pedro declara isso no verso anterior. Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então responde: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Salvador prometido. Finalmente, os discípulos entenderam que eles estavam seguindo os passos do Filho de Deus, do Salvador, do Cristo, do ungido, do Messias. E então, agora que eles entenderam isso, Jesus começa uma nova fase do seu ensino. Porque apesar dos discípulos terem entendido essa grande lição inicial e importante, quem é Jesus, eles ainda não estavam prontos, ainda não estavam formados, ainda precisavam aprender mais sobre a obra de Cristo, a obra do Messias. Eu e você, talvez, pela graça de Deus, já sabemos quem é Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é aquele que Deus enviou ao mundo para tirar o pecado do mundo, é aquele que salva. O caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a água da onde aqueles que beberem não mais terão sede. Nós, pela graça de Deus, entendemos e sabemos quem é Cristo. Mas assim como os apóstolos, nós também precisamos aprender ainda mais e de forma mais profunda o que Cristo fez, a obra dele, o que ele veio fazer. E é isso que Jesus começa a ensinar a partir deste texto. A gente percebe então que esse novo capítulo no ensino de Jesus é um capítulo desafiador e surpreendente, porque ele ensina aos apóstolos a necessidade e a lucratividade da cruz. O ensino de Jesus é desafiador e surpreendente, porque ele ensina a necessidade e a lucratividade da cruz. Ou seja, Jesus ensina que a cruz é necessária, mas a cruz é algo para o nosso bem, é algo lucrativo. Nós vamos ver no versículo 31 e 34, o desafiador ensino de Jesus: a cruz é necessária. Como esse ensino lhe desafia não só a Cristo, mas também aqueles que ouvem. E depois, do versículo 35 até o primeiro versículo do capítulo 9, o surpreendente ensino de Jesus: a cruz é lucrativa. A cruz é necessária. No verso 31 ao 34, Jesus diz assim, Marcos diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Veja, era necessário. Não apenas Jesus estava ensinando que ele iria sofrer muitas coisas. Jesus não apenas está profetizando o que aconteceria com ele. Jesus está dizendo: isso vai acontecer, e isso precisa acontecer, isso é necessário. O meu sofrimento, o caminho para o qual estou me dirigindo, a morte na
cruz é necessária, precisa acontecer, é inevitável, não tem outra opção. Jesus descreve com detalhes, ele fala, é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Marcos então diz que Jesus ensinava isso claramente. Uma outra diferença nessa segunda fase do ministério de Cristo com os seus apóstolos: antes Jesus ensinava com parábolas, Jesus ensinava usando analogias e contava histórias e explicava, e os discípulos muitas coisas não entendiam. Agora Jesus falava claramente: eu preciso morrer, é necessário que eu seja rejeitado, que eu sofra muitas coisas, morra e ao terceiro dia ressuscite. Este é o ensino desafiador de Cristo. Ele estava caminhando em direção à cruz, em direção à morte, e isso é necessário. Talvez nós nos perguntemos por que isso é necessário. É necessário para que haja salvação. É necessário para que o pecado seja perdoado e o povo de Deus tenha a salvação. Sem a morte de Cristo, sem o sofrimento de Cristo, não há salvação. Muitos teólogos dizem da seguinte forma: o evangelho sem a cruz não é o evangelho, porque sem a cruz não há salvação. É necessário que Cristo morra, é necessário que Cristo sofra o que ele vai sofrer para que o povo de Deus seja salvo. Essa mensagem é importante para nós porque nós precisamos entender a centralidade da cruz e o quão essencial é a cruz. Sem o sofrimento de Cristo, sem a cruz, não há salvação, não há esperança, não há evangelho, não há salvação. Talvez nós pensamos, mas por quê? Por que Deus não pode simplesmente fechar os olhos para os pecados? Por que Deus não pode simplesmente perdoar e esquecer o pecado dos homens e deixar tudo bem, tudo da forma, sem esse sofrimento, sem a dor? Mas nós não podemos nos esquecer que Deus é justo. E o pecado tem um preço, e a justiça de Deus não permite que ele ignore o preço do pecado. Seria contrariar a própria essência de Deus. Ele não seria justo, ele não seria quem ele é, se o pecado não fosse punido. O pecado tem um preço, a desobediência, e o preço do pecado é a morte. Então, a partir do momento que esse Deus justo, santo e misericordioso determinou que salvaria os homens, se tornou necessário a morte de Cristo. Veja, essa necessidade, ela não vem do fato de que o ser humano é necessário para Deus. Ela não vem do fato de que você, cristão, é tão importante que Deus era incompleto, imperfeito até te resgatar. E Deus então criou a humanidade se desviou dos caminhos dele, virou as costas para ele, pecou contra ele, e isso o fez menos perfeito, isso o fez menos completo. Então ele precisou dar um jeito de resolver esse problema, e porque ele necessita dos homens, porque ele necessita do seu povo, ele precisou enviar o seu filho. A necessidade não vem de nós, não vem do ser humano, não vem de nada disso. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar a humanidade, mas a partir do momento que ele escolheu: eu vou salvar aqueles que pertencem a mim. A partir do momento que ele determinou de toda a humanidade: eu não vou deixá-los perecer, mas eu vou perdoar o pecado deles e vou resgatar. A partir desse momento, então, o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo se tornou necessário. Não há outra opção, não há outro caminho para a salvação. A morte de Cristo é necessária. E é isso que Jesus está ensinando aos discípulos. É isso que Jesus diz e ensina claramente aos apóstolos: é necessário que eu sofra muitas coisas. O meu sofrimento não é apenas porque os homens se incomodam com o que eu ensino. O meu sofrimento não é apenas porque a humanidade odeia aquilo que é bom e rejeita aquilo que é a verdade. O meu sofrimento, Jesus está dizendo, não é apenas o sofrimento de um mártir. A minha morte não é apenas um sacrifício que vai ficar marcado na história. Eu não irei morrer, Jesus está dizendo, apenas porque fui rejeitado pelos homens, perseguido. A minha morte tem
objetivo. E ela é necessária para que esse objetivo se cumpra. O sacrifício de Cristo, ele é substitutivo. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Nós não podemos nos esquecer de que lá na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. A morte de Cristo, mais uma vez, não foi apenas uma morte. Não foi apenas uma perda de um grande homem para a humanidade. Foi uma morte substitutiva. Ali, Ele tomou o seu lugar. Ele nos tirou de lá e assumiu esse lugar. A morte de Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Cumpriu com a justiça de Deus, satisfez a justiça de Deus e removeu toda a inimizade com Deus por conta do pecado na cruz. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, é o que Jesus está ensinando. E esse ensino, queridos, é desafiador. É desafiador para os discípulos, porque eles estavam junto com Cristo, acostumados e amavam a Cristo, queriam segui-lo. E desafiador porque eles ainda tinham um entendimento de que o Messias seria alguém que restauraria o reino, livraria Israel do poder e das mãos de Roma. E o Messias seria alguém que venceria de forma poderosa, de forma definitiva, com uma grande vitória, uma grande conquista. Na cabeça dos apóstolos, na cabeça dos israelitas, a vinda do Messias era algo que tinha apenas poder, glória, vitória, conquista e majestade. E Jesus está dizendo: olha, a minha vinda, a vinda do Messias é realmente poder, glória, vitória e conquista, mas é vitória pela morte. É vitória pela morte. Parece estranho, parece esquisito, é difícil de entender, mas é pela morte que vocês viverão. É pela minha morte que o pecado é vencido. É pela minha morte que o pecado é perdoado. É pela minha morte que o inimigo é vencido, que o mundo será vencido. Jesus é o servo vencedor do Senhor, mas a sua vitória vem pela morte, a conquista vem pela morte. Isso é muito desafiador para nós. Parece que a morte é derrota, parece que a morte é simplesmente o fim, é sinônimo de fraqueza, de derrota. Jesus está dizendo: não, é necessário que eu morra, porque é assim que eu vou salvar vocês. É assim que eu vou pagar o preço pelo pecado de vocês. É necessário que eu morra. A morte de Cristo, ela é substitutiva. Jesus não apenas é um grande mártir, não foi um sacrifício genérico, um sacrifício qualquer, mas um sacrifício substitutivo. A pergunta então que nós precisamos sempre ter em nossos corações é: nós cremos que Cristo morreu no nosso lugar? Não apenas Cristo morreu na cruz, não apenas Cristo se sacrificou, mas Cristo se sacrificou no meu lugar. A morte dele foi para pagar o preço dos meus pecados. Eu que merecia estar ali, e ele me tirou dali, e ele me resgatou. Não há salvação sem cruz. Não há esperança sem Cristo crucificado. E Jesus está ensinando isso aos seus discípulos. É necessário que eu sofra muitas coisas. O texto continua e nós vemos que Pedro se revolta com isso. E é interessante que é o mesmo Pedro que foi usado por Deus para fazer aquela bela e maravilhosa declaração: tu és o Cristo. Alguns instantes depois, diante do ensino de Jesus, ele puxa Jesus de lado, ele chama Jesus para perto dele e ele repreende Jesus. A palavra utilizada aqui é a mesma palavra que descreve o que Jesus faz com os demônios, quando repreende os demônios e os expulsa. Ou seja, não apenas Pedro chamou Jesus de lado e falou: ó Senhor Jesus, está meio estranho isso que o Senhor está falando, a gente não está entendendo, tem certeza? O Senhor está bem? Não, Pedro chamou Jesus e disse: pare de falar isso, o Senhor está falando besteira, o Senhor está falando coisa errada. Não fale isso, não ensine isso. Pedro repreende Jesus com severidade, é como se fosse dar uma bronca no Senhor Jesus. Ele chama a atenção, porque o desafio, a mensagem é desafiadora. Jesus está dizendo: olha, eu vou morrer, é necessário que eu morra. A salvação, a vitória, a conquista vem pela morte, pela cruz.
Para o judeu, para o israelita, a cruz era ainda pior do que qualquer morte, era algo ofensivo, era uma maldição. A palavra de Deus afirma: amaldiçoado aquele que é pendurado em uma árvore. A cruz era a pior das mortes, era uma ofensa muito grande, uma maldição terrível. E Jesus está dizendo: não, é necessário que eu passe por isso. Pedro então se incomoda e fala: não, Jesus, não ensine isso. Reprova o Senhor Jesus. Então Jesus responde também com severidade, com firmeza, e diz: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus está dizendo: Pedro, você está preocupado, você está enxergando as coisas na perspectiva humana, sua visão está limitada ao que você vê e acha que entende, e você não entende muito. Não, você tem que pensar nas coisas de Deus. Os planos de Deus são muito além dos planos dos homens, completos, perfeitos. E essa expressão arreda, Satanás, alguns vão dizer que Satanás tinha possuído Pedro nesse momento. Não cremos que é isso que está acontecendo, mas Jesus usa isso porque o que Pedro está falando é muito parecido com o que Satanás falou para Jesus quando ele foi tentado. Os irmãos se lembram que na tentação, Satanás aparece para Jesus Cristo, e uma das tentações é exatamente essa: veja todos os reinos deste mundo, prostre-se diante de mim, me adore só um pouquinho, e eu vou te dar todos esses reinos. É o que Satanás promete. E muitas vezes nós não entendemos o que há de tentador nisso. O que há de tentador é que Satanás está prometendo a Jesus o reino que ele receberia, porque Jesus recebeu todo o reino e ele reina sobre todas as coisas. Mas Satanás está dizendo: você não precisa passar pela cruz, você não vai precisar passar pela dor, pelo sofrimento, você não vai precisar ser rejeitado pelo Pai ali naquela cruz, tamanha sujeira e imundície do pecado que estará sobre os teus ombros. Você não precisará se tornar uma maldição em favor desse povo, e eu vou te dar todo o reino sem sofrimento, conquista sem morte, vitória sem cruz. É isso que Satanás promete. O Senhor Jesus: nós não podemos achar que existe evangelho sem cruz, que existe salvação sem a morte de Cristo. Nós precisamos confiar nisso com todo o nosso coração e descansar nessa certeza. Jesus não pode ser apenas um exemplo, não pode ser apenas um líder, não pode ser apenas um grande mártir. Jesus precisa ser o nosso Salvador, aquele que tomou o nosso lugar ali na cruz, aquele que se entregou para pagar o preço do nosso pecado, porque o pecado, queridos, tem um preço muito alto. Mas Jesus pagou esse preço. Isso obviamente então também nos abre os olhos para ver a sujeira e o quão terrível o pecado é. O pecado é algo que leva à morte, e não há outra solução, não há outro destino, não há outra forma de resolver o pecado. O pecado que às vezes nós achamos que não é tão sério assim, que não tem problema, o pecado que muitas vezes nós flertamos ou brincamos ou cultivamos, esse pecado mata. E não faz nada além disso. Se você ainda acha que o pecado é algo que não tem tanta importância, tanto peso assim, olhe para o que o pecado fez com o Filho de Deus, o crucificou. Lembre-se disso todas as vezes que você for tentado. Lembre-se disso todos os dias. Olhe para a cruz, lá você vai ver o quão terrível o pecado é. O quanto Deus odeia o pecado a ponto de submeter o seu próprio Filho àquele sofrimento. Queridos, o ensino de Jesus é desafiador, porque a cruz é necessária. Foi difícil para os apóstolos entenderem isso, aceitarem isso. Foi difícil para os apóstolos entenderem. Mas então Jesus diz no versículo 34, ele continua, e ele fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Se não fosse desafiador apenas entender a necessidade da cruz, Jesus agora volta-se para os discípulos, para os apóstolos, para todos que ali estavam e diz: o caminho do sofrimento. O sofrimento que é necessário para mim é nesse caminho que você também deve seguir. Caminho de autonegação, caminho de renúncia,
renúncia interior, renúncia interna, renúncia completa, o caminho de carregar a cruz e seguir a Cristo. Jesus diz: siga-me, mas pegue a sua cruz e negue-se a si mesmo. Essa mensagem, queridos, ela é importante. Ela é importante tanto para aqueles que não conheciam a Cristo ainda, como para os apóstolos, os seguidores, os discípulos de Cristo. Primeiro, para aqueles que ainda não conheciam a Cristo verdadeiramente, ainda não eram salvos, não confiavam no Senhor Jesus, aqueles que estavam na multidão porque Jesus fazia muitas coisas, coisas maravilhosas, aqueles que estavam talvez encantados com a sabedoria, com o poder, com o ministério de Jesus Cristo. E nós sabemos que na multidão existiam várias pessoas assim. No decorrer do Evangelho nós vemos que muitas vezes Jesus ensinava de forma desafiadora e algumas pessoas abandonavam e paravam de segui-lo porque o ensino estava difícil demais. Nos dias de hoje essa mensagem também é importante, porque muitas pessoas acham que seguir a Cristo significa simplesmente ter a vitória, ter a conquista, a prosperidade, a saúde, o sucesso. Muitas pessoas veem Jesus como um caixa eletrônico de bênçãos, como um canal de prosperidade, como uma caixinha mágica que é só falar e o que você quer será realizado, como uma lâmpada mágica onde você terá 3, 4 infinitos pedidos. Muitas pessoas, infelizmente, ainda acham que seguir a Cristo é exatamente isso. Vem à igreja, faz uma coisa aqui ou ali, participe, dê o seu dízimo, e você terá direito de pedir o que quiser, e Deus vai te dar. Muitos têm a ousadia de dizer que você não apenas deve pedir, mas você deve ordenar, proclamar, tomar posse. Senhor, eu já determinei, é meu. É muito difícil acreditar nisso dentro da palavra de Deus. Porque o que Jesus está dizendo é: pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie quem você é. Abra mão dos seus desejos, das suas vontades. Abra mão daquilo que você acha que é importante, daquilo que você quer. Abra mão de tudo. Negue-se. E o que você tem que carregar não é um cesto cheio de bênçãos, de sucesso, de vitória, é uma cruz, sofrimento. E então me siga. O ensino de Cristo é extremamente desafiador. A cruz é necessária para a salvação. E aqueles que seguem ou querem seguir a Cristo precisam carregar a mesma cruz, precisam passar pelo sofrimento. Veja, Satanás prometeu a Cristo o reino sem sofrimento. E tem muitas igrejas que estão prometendo o reino de Deus sem o sofrimento. A salvação do Evangelho sem a cruz. Tanto a cruz de Cristo como a cruz que nós devemos carregar. Mas talvez você está pensando: mas pastor, por que Jesus diz pegue a sua cruz? Obviamente, não quer dizer que todos nós somos crucificados. Jesus morreu no nosso lugar, sim, e a morte de Cristo é o suficiente, é necessária. Mas por que então essa ideia da cruz? Porque a ideia da cruz tem a ideia de sofrimento, de dor, de dificuldade. E o que Jesus está dizendo é que me seguir vai ser difícil. Por que difícil? Porque significa contrariar o mundo. E viver num mundo que odeia a Cristo, sendo alguém que se parece com Cristo, significa obviamente que você será odiado também. Viver num mundo que odeia a verdade, vivendo pela verdade, pregando a verdade, significa que você será rejeitado. Viver num mundo que odeia a Deus, servindo a Deus, significa que você será odiado. O caminho do discipulado é um caminho de rejeição no mundo. E muitas vezes essa rejeição começa dentro do próprio lar. Jesus fala, mas ainda assim nós também vivemos um mundo que odeia a Cristo. Então seguir a Cristo é sofrer o ódio do mundo. Jesus está dizendo: olha, vocês vão me seguir, mas não esperem uma vida de tranquilidade, de aceitação. Não esperem que vocês vão ser aceitados e amados por todos. Não, o Evangelho ofende, a cruz ofende.
E se parecer comigo significa ser diferente do mundo. O que acontece com aqueles que são diferentes? Eles são rejeitados, são excluídos. Mas não apenas por isso. Jesus está dizendo: pegue a sua cruz, porque seguir a mim também significa abrir mão do seu próprio ego. E queridos, como o nosso ego é grande, e como o nosso ego é algo difícil de abrir mão, nós achamos que somos as pessoas mais importantes do mundo, e o que nós queremos deve e precisa ser feito sempre. Jesus está dizendo: não, me seguir significa que vocês vivem para mim e vivem em mim. Não é mais para vocês, não é mais a vontade de vocês, não é mais o que vocês querem, não é mais o que o coração corrupto de vocês acham que é importante. Não é o seu sucesso, a sua vitória, a sua conquista, a sua família, a sua saúde, mas é a glória de Cristo, é a glória do meu Pai. É isso que Jesus está dizendo. E querido, Jesus diz a ideia de cruz também, porque seguir a Ele significa declarar uma guerra contra o pecado. Significa não mais viver segundo os desejos da carne. E como cansa a guerra contra o pecado. Como é algo que nos leva à exaustão, a batalha contra o nosso próprio pecado. Enfrentar as tentações, enfrentar os nossos próprios desejos, a concupiscência da carne, aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos. Nós temos dificuldade em dedicar a Deus minutos exclusivos de oração e a nossa mente já se distrai, já pensa naquilo que não deveria. Nós temos dificuldade em entregar a Deus uma parte do nosso dízimo porque achamos que o dinheiro é o que nos sustenta. Nós temos dificuldade em dedicar a Deus tempo para vir à igreja porque achamos que se fizermos isso vai faltar tempo para outras coisas. Nós temos dificuldade extrema para lutar contra nós mesmos, o nosso ego, o mundo e o pecado. E Jesus está dizendo: olha, me seguir significa declarar guerra com o mundo, guerra contra você mesmo e guerra contra o pecado. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Você quer me seguir? Pegue a sua cruz. Não quer dizer que você vai morrer na cruz, apesar que alguns apóstolos aconteceu isso, mas significa que você terá que enfrentar as batalhas desta vida, contra você mesmo, contra o seu ego, contra o mundo, contra o pecado. Você está pronto? Queridos, essa mensagem é necessária, não só para aqueles que ainda não são apóstolos, discípulos, seguidores de Cristo, porque esses vêm pela festa, pela alegria, pela vitória e acabam se enganando, achando que seguir a Cristo é sempre participar das coisas boas, achando que Deus tem o dever de derramar e abençoar de forma que eles entendem ser bênção. Mas essa mensagem é necessária para o discípulo, para o apóstolo. Pedro precisava ouvir, os apóstolos precisavam ouvir, e nós, discípulos de Cristo, precisamos ouvir. Não para nos fazermos de vítima, e não para acreditarmos naquela velha história: como é duro ser cristão, como é difícil ser cristão nesse mundo, coitadinho de mim. Não é por isso, mas é para ajustar as nossas expectativas. É mais ou menos Jesus dizendo assim: pode esperar pela dor, espere o sofrimento, espere a rejeição do mundo, espere as dificuldades na luta. É isso que nos aguarda, a vida será isso. Nós precisamos dessa mensagem, queridos, porque assim que Deus muda o que está acontecendo em nossa vida e as coisas não acontecem conforme nós achamos que deveria acontecer, imediatamente nós questionamos a Deus. E nós nos achamos sofredores demais, vítimas, coitadinhos. E nós reclamamos com Deus e nós murmuramos. Mas nós nos esquecemos que Jesus avisou que isso aconteceria. Então a resposta muitas vezes é: mas o que você esperava? O que você esperava que iria acontecer? Aonde você viu que a promessa é de uma vida tranquila, de um mar de rosas, de tranquilidade? O Evangelho não promete isso, o Evangelho promete cruz. E pegue a sua cruz e me siga. É isso que Jesus disse. O objetivo não é nos fazer de vítimas, como somos coitadinhos por sofrer, mas é ajustar as nossas expectativas e nos chamar a perseverar. Persevere.
Continue, é isso mesmo. O que está acontecendo é exatamente o que deveria acontecer. Não se surpreenda, não se assuste, não se frustre. Pegue a sua cruz e me siga. O ensino de Jesus é desafiador e é necessário. Nós precisamos dessa mensagem, precisamos lembrar da centralidade da cruz, precisamos lembrar que é na cruz que existe a salvação. Precisamos lembrar que o nosso chamado é para seguir a Cristo, pegar a nossa cruz, negar-nos a nós mesmos. Como Paulo diz, viver é em Cristo, porque para ele o viver é Cristo. Não mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Esse é o chamado, esse é o desafio. Esse é o desafio. Mas Jesus continua o seu ensino. E esse ensino que já é desafiador, ele se torna surpreendente, porque veja só, agora Jesus inverte tudo isso, nos dá uma nova perspectiva, e ele diz, olha, quem quiser, versículo 35, pois salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salva-la-á. Jesus está invertendo as coisas agora, ele está dizendo, olha, veja, você pegou a cruz, você me seguiu, você está ciente de que a promessa é de enfrentar o mundo, enfrentar você mesmo, o seu ego, enfrentar o pecado. Você está ciente de tudo isso, mas agora perceba, na verdade isso é vencer, na verdade isso é salvação. Quem quiser salvar a vida, ou seja, quem quiser priorizar as coisas dessa vida, o ego, a vontade, os desejos, quem quiser achar que o importante é as coisas agora, na verdade está perdendo a vida, porque está abrindo mão da glória eterna, de algo muito melhor, está abrindo mão de algo muito superior. É isso que Jesus está dizendo. Quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser achar que o custo de carregar a cruz e seguir a Cristo é alto demais, na verdade está abrindo mão de um tesouro muito maior. Não é alto demais. Alto demais é o preço que será pago depois, aqueles que negam a cruz, aqueles que negam a Cristo. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Agora, quem abrir mão da vida, quem abrir mão de si mesmo, quem negar-se a si mesmo e renunciar os desejos, e renunciar a tudo em prol de Cristo, esses estão conquistando algo muito melhor. Esses vão ser salvos. Quem abrir mão de sua vida, salva a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Jesus continua no verso 36. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A mesma coisa em outras palavras. Olha, você pode ganhar tudo, mas você está perdendo a sua alma. Que proveito é esse? Não há lucro, é prejuízo. Não vale a pena, não compensa. Que daria o homem, no verso 37, em troca de sua alma? Jesus disse. Qual é o preço de uma alma? Será mesmo que toda riqueza, toda vitória, toda conquista, todo sucesso ainda chega ao preço de uma alma? Ainda vale a pena? Jesus está invertendo a perspectiva dos apóstolos. Depois de desafiá-los a difícil tarefa de seguir a Cristo, está dizendo, mas olha, é isso que é lucrativo, eternamente falando. Em outras palavras, pode parecer caro demais, pode parecer que é um custo alto, mas na verdade não é. Na verdade está barato, porque ao negar-se a si mesmo e seguir a mim, vocês estão obtendo uma coroa eterna, vocês estão obtendo a salvação pela graça de Deus, pela fé em Cristo. Quando nós renunciamos a nós mesmos e seguimos a Cristo, nós não estamos pagando um preço alto demais, muito pelo contrário, estamos dando pouco por aquilo que Cristo nos dá, por aquilo que nós recebemos de Deus, a salvação, a reconciliação, a paz, a bênção verdadeira de Deus. Vale muito mais do que a sua vida, vale muito mais do que os seus dias, vale muito mais do que a sua família, vale muito mais do que o seu sucesso, vale muito mais do que a sua alegria momentânea terrena. Se você buscar a sua alegria, se você buscar o seu sucesso, se você buscar a sua vida, você na verdade está perdendo a sua vida, Jesus diz.
E isso é terrível, porque veja o versículo 38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, e envergonhar aqui não tem apenas o sentido de sentir vergonha ou querer esconder isso, mas também tem a ideia de rejeitar. Então pense, por exemplo, contos antigos da história, quando um membro da família fazia algo que trazia vergonha para a família, então ele era rejeitado. Aquela pessoa envergonhou o nome da família, então ela é rejeitada. Então tem esse sentido, é o sentido de, sim, a vergonha mesmo, que muitas pessoas sentem e escondem que creem no Senhor Jesus Cristo, ou algumas pessoas fazem isso, infelizmente, que é terrível, não é motivo de nos envergonhar, pelo contrário, mas a ideia ela é mais do que isso, é aqueles que rejeitam mesmo, porque acham que o Evangelho é duro demais, seguir a Cristo carregando uma cruz é pesado demais, o preço é alto demais, não vou pagar, não compensa, não vale a pena. Jesus está dizendo que aqueles que se envergonham dele, nessa geração, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória. Ou seja, o destino, o que acontecerá é terrível. É terrível. O destino é destruição, é morte, é ser rejeitado pelo Senhor Jesus Cristo. Querido, Jesus não apenas desafia para os discípulos, mas ele surpreende os discípulos, mostrando: sim, seguir a mim significa carregar a cruz e vir pelo caminho de sofrimento que eu vou passar. Mas na verdade, é isso que é salvação. Na verdade, é isso que traz a salvação. O preço não é caro. O preço não é alto. Em outras palavras, não existe ninguém que ao chegar na eternidade, na glória, na presença de Deus, vai olhar para a vida e dizer: olha, eu deveria ter priorizado a mim mais. Olha, eu segui a Cristo, eu segui a palavra de Deus, não valeu a pena. Isso não vai acontecer. Jamais. Porque a recompensa é muito superior. A bênção de conhecer a Deus, de ter paz com Deus, supera tudo que essa vida tem a nos oferecer. Tudo. Então, abrir mão de tudo que essa vida tem a oferecer para seguir a Cristo ainda é pouco. Ainda é pouco. A sua alma vale muito mais. E Cristo pagou o preço por ela. Siga Ele. Pegue a sua cruz. Siga o Senhor Jesus. Não espere uma vida fácil, humanamente falando, mas não se preocupe, não vai durar para sempre. Não se preocupe, não é difícil a ponto de você não suportar, porque Deus, além de tudo, te deu um Espírito que te sustenta, te fortalece. Não se preocupe, não é um investimento furado, não é um investimento que vai te trazer prejuízo, pelo contrário, o lucro será eterno. Não é caro demais. Ser cristão não é duro, não. Ser cristão não é difícil, não. Sim, significa enfrentar as lutas, as batalhas. Não temos a promessa de uma vida de bênção, de vitória, não é isso. Mas ainda assim, ainda que a sua vida, e que, parênteses, a vida de ninguém ela é composta exclusivamente por dor, sofrimento e luta, composta exclusivamente pela cruz. Os nossos dias bons e as bênçãos que Deus derrama sobre nós superam muito as dificuldades, as tempestades, as batalhas. E mesmo assim nós temos a ousadia de reclamar: Senhor, está difícil demais, a tempestade está forte demais. Essa mensagem então ajusta a nossa expectativa que nós esperávamos. É isso mesmo que vai acontecer. Siga Cristo por esse caminho, o caminho da morte. É isso que Jesus chama de ter, chama a fazer. Mas mesmo assim, mesmo que você seja um caso que teve todos os seus dias de dor, de sofrimento, como por exemplo a parábola que Jesus conta de Lázaro, que sofreu por todos os dias de sua vida e quando morreu, então estava junto ao Pai. Mesmo assim, ainda é pouco. O preço ainda foi barato.
o preço ainda foi baixo pelo que é conquistado: a vida eterna, a salvação, a paz com Deus. Veja então o que Jesus diz no versículo 9, capítulo 9, versículo 1: diz: e eles ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Essa profecia ela tem uma certa discussão. O que Jesus está falando exatamente? Alguns dizem que Jesus está falando da transfiguração, que acontece alguns dias depois, 6 dias depois, para ser mais exato. Nós vamos ver isso na próxima semana. Outros dizem que Jesus está se referindo à sua ressurreição, quando o reino de Deus vem. E outros dizem que é o dia de Pentecoste. Outros ainda dizem que é quando Jerusalém foi destruído e finalmente o israelita percebeu que o reino de Deus é espiritual e é maior do que a nação de Israel, do que Jerusalém, do que tudo aquilo que eles ainda tinham essa esperança de ser algo terreno. Acontece que a gente não sabe exatamente. Pode ser a transfiguração, pode ser Pentecostes, pode ser a queda de Jerusalém, mas o que a gente sabe exatamente é que isso aconteceu e que os apóstolos, aqueles que estavam ali, realmente viram a vinda do reino de Deus em poder. Porque o reino de Deus veio quando Jesus veio ao mundo. O reino de Deus, ele continuou a vir quando Jesus passou pela transfiguração. O reino de Deus continuou quando Jesus se entregou na cruz e ressuscitou de forma vitoriosa e poderosa. O reino de Deus veio quando o Espírito Santo foi derramado sobre o seu povo. Nós estamos, desde a obra de Cristo, no período em que o reino de Deus já está aqui. Nós já somos membros do reino de Deus. E ainda aguardamos a consumação final, quando será ainda maior, ainda melhor, mas ele já é realidade. Então a profecia se cumpriu, nós sabemos exatamente onde, mas ela se cumpriu e é isso que importa. E veja, por que Jesus fala disso logo depois de dizer que seguir a Ele, por mais que possa parecer caro, na verdade é a salvação, é o que vale a pena, é o que compensa, é o melhor. Porque Jesus está dizendo: olha, é isso que vocês vão ganhar, o meu reino em poder. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos aqueles que também reinaremos com Cristo, a Bíblia promete. A Bíblia nos promete não apenas ser parte, mas reinar com Cristo. A Bíblia nos promete um reino de glória, de paz, de alegria, de glórias incomparáveis e até mesmo indescritíveis, que superam em muito, Paulo vai dizer, as dores e o sofrimento desta vida. E essa é a certeza de Paulo. Ele está convicto, ele está certo de que as glórias do porvir superam as dores do presente e o sofrimento. Queridos, quando nós pegamos a nossa cruz e seguimos a Cristo, nós entramos no reino de poder e experimentamos as bênçãos desse reino. Então, esse último versículo só reforça: não é caro demais não. Não é difícil demais não, é na verdade barato. É lucrativo. Renunciar a tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo, é a melhor coisa que a gente pode fazer. É o melhor investimento. Porque nós vemos o reino de Deus em poder. Nós somos membros desse reino. Nós temos o pecado perdoado e a vida eterna garantida. Nós somos reconciliados com o Pai e temos a paz verdadeira e a bênção. Queridos, esse Deus é tão bom que enquanto não chegamos ainda na eternidade, Ele já nos abençoa com amostras de prévias dessa eternidade. Nós já temos o Espírito que nos traz uma alegria indescritível e uma paz que passa o entendimento dos homens. Nós já temos a certeza da salvação e do sacrifício de Cristo em nosso lugar, e isso nos traz uma esperança, uma alegria incomparável. Nós já temos o benefício da comunhão com o povo de Deus e os santos. Nós já temos o benefício de usufruir da refeição que Jesus nos oferece na Santa Ceia. Nós já fomos selados e marcados com o nome do Deus Trino no nosso batismo. Nós já fomos separados do mundo. Nós temos a santificação, a difícil luta contra o pecado. Nós não lutamos sozinhos, o Espírito luta em nós e nos conforma segundo a imagem de Cristo, nos fortalece. As dificuldades que nós enfrentamos carregando a nossa cruz, não carregamos sozinho. Cristo está conosco, ao nosso lado, acompanha-nos, sabe da nossa dor e nos sustenta. Nós temos a oração, acesso a Deus Pai, podemos
nos abrir diante dele, falar com ele, pedir com ele, somos abençoados por ele. Nós temos o Espírito Santo nos mudando, nos transformando, nos fortalecendo, nos sustentando. A vida do discípulo de seguir a Cristo é carregando a cruz, é negando-se a si mesmo, mas nós fazemos isso pela graça de Deus. Não fazemos sozinhos. Cristo fez, sem a nossa ajuda. Mas porque Ele fez, nós conseguimos fazer. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Por isso, mais uma vez, o ensino de Jesus é desafiador. Ele não promete prosperidade, sucesso e vitória, Ele promete a cruz. Mas porque Ele passou pela cruz, Ele nos dá a certeza da vitória que vem depois da cruz. Ele nos sustenta nesse caminho. Na verdade, então, esse desafiador ensino, ele é surpreendente, porque é lucrativo. Você já negou-se a si mesmo e segue a Cristo. Você já se entregou nas mãos do Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como alguém que morreu a sua morte naquela cruz? Faça isso hoje. Faça isso hoje. Você fará a melhor coisa que você pode fazer. Você fará a melhor coisa. Não é caro demais, não. Tudo que você é, tudo que você tem, e tudo que existe nessa vida ainda é pouco, pelo que Deus nos dá em Cristo Jesus. Entregue-se a Ele e experimente a doce certeza da salvação, da esperança e da vida eterna. O ensino de Jesus é desafiador e surpreendente, porque ele nos mostra a necessidade e a lucratividade da cruz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Nos ajude, Senhor Deus, a negar a nós mesmos, a renunciar, Senhor Deus, do nosso desejo, do nosso ego. Mata, Senhor Deus, o nosso ego. Faça-nos viver em Ti e viver para Ti. E que o Senhor Jesus viva em nós. Quebranta, Senhor Deus, o nosso coração. E assim como nós cantamos muitas vezes, porém no nosso coração não sentimos, nos diminua para que o Senhor cresça, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor Deus, se para a Tua glória o preço for a nossa vida, for aquilo que nós temos, aquilo que nós desejamos, Senhor Deus, ainda assim vale a pena, e vale muito a pena. Ainda é um preço baixo, um preço pequeno a se pagar. Então nós oramos, Senhor Deus, transforma o nosso coração para não apenas querer isso, mas sentir isso, para amá-los de forma que realmente renunciamos a nós mesmos e fazemos isso com alegria, fazemos isso, Senhor Deus, com esperança, cantando, sabendo que estamos abrindo mão de pouco para a Tua glória, para aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor merece. Ó Senhor Deus, faça de nós sacrifícios agradáveis, nosso Senhor, sacrifício vivo. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito agindo em nós para isso, porque o nosso coração nos engana, os nossos desejos são falhos. Nós muitas vezes nos esquecemos disso, queremos a nós mesmos, priorizamos a nós mesmos. Nós precisamos que o Senhor nos transforme. Usa, Senhor Deus, essa palavra. Usa essa palavra para mudar a história dessa igreja, mudar a história de cada irmão aqui presente, para que nós possamos ser discípulos fiéis ao Senhor, carregando a nossa cruz alegremente, cantando, sabendo que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ajude-nos a olhar para a cruz e ver ali um preço muito maior do que nós pagamos ou poderemos pagar. Ajude-nos a olhar para a cruz e ver o Teu amor, e que esse amor nos constranja e nos alegra, para que possamos viver para o Senhor. Ó Senhor Deus, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Mais uma vez nós precisamos que o Senhor faça isso em nós, porque nós não conseguimos, porque nós somos pequenos, falhos, egoístas. Quebranta, Senhor Deus, o nosso coração pelo Teu Espírito. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.